Olá, minhas amigas, olá, meus amigos. Muito bem-vindo ao nosso podcast. Um podcast que a gente está sempre buscando trazer ideias, colegas, amigos, amigas, para que possa estar esclarecendo de alguma forma alguma coisa para a gente, né, nesse mundo em que vivemos. E hoje nós vamos entrevistar a Fabrícia Fernandes, Fabrícia Paixão. Isso. Fabrícia Paixão, que teve a sua vida não transformada, mas teve a vida modificada a partir do momento em que ingressou numa escola de ritmista. E hoje, né, vou deixar para que ela responda quantas escolas ela está desfilando. Meu nome é Paulo Boia e eu apresento esse podcast com o maior prazer e quero que vocês recebam aqui Fabrícia Paixão. Tudo bem, Fabrícia? Tudo ótimo, Paulo. Graças a Deus. Que bom, Fabrícia, que bom. Então você hoje vai nos contar um pouco dessa experiência como ritmista num dia muito que propício, né? Hoje nós temos uma data a comemorar, aliás, esse mês todo nós vivemos comemorando várias datas importantes para o mundo do carnaval, né? Que é o nosso objeto desse podcast. E eu queria começar com você, Fabrícia, te perguntando o que e qual instrumento transformou você numa ritmista? Bom, apesar hoje é um dia muito especial, hoje é o dia do ritmista, que é comemorado no nosso calendário, e é um privilégio. E respondendo a sua pergunta, o tamborim foi o instrumento que fez essa grande revolução na minha vida. E cadê seu tamborim? Você tem um tamborim? Tenho, está guardado na minha bolsa. Ah, é? Tá. Esse aqui também é um tamborim. Também com a pele da nossa bateria alfará. É mesmo? Você pode, por exemplo, cutucá-lo para nós? Posso? Claro. Vamos lá. Que bacana, Fabrícia, que bacana. Muito Esse legal. foi o grande privilégio que eu tive de aprender e só veio agregar na minha vida, em todos os aspectos, em todos os sentidos. E para mim ser ritmista não é nenhum problema, não é nenhum tipo de dificuldade. Para mim eu faço com alegria, com amor, com satisfação. Isso começou quando, onde, em que ano? Bom, Ou você começou tocando em casa ou não? no período que, um pouco antes de ser decretado o lockdown, a pandemia, eu já tinha demonstrado esse desejo de aprender. Porque eu sempre desfilei em escolas, desde criança, minha família tem um histórico do samba, e eu desde criança os acompanhava e sempre desfilei. Só que o meu coração sempre olhava para a bateria de uma forma diferente, o coração pulsava mais forte. Eu queria estar ali dentro daquele barulho, daquele ritmo. Então algo já me inclinava para isso. E um pouco antes de ser decretado o lockdown, eu fiz um comentário com meu esposo que eu queria aprender esse instrumento. E qual é o nome do seu esposo, Fabrício? Só Fernando. para deixar aqui para ele não ficar... O Fernando Barros da Silva é meu esposo, e é meu grande incentivador, meu amigo, meu companheiro, meu hold, meu auxiliar, porque me auxilia aí no carnaval, na correria, na dinâmica dos desfiles, dos ensaios. Está sempre nos bastidores me ajudando, e com muita excelência e com muito carinho. E eu comentei com ele e ele me presenteou com o meu primeiro tamborim, que está guardado na minha casa com o maior carinho. Então vamos fazer um agradecimento aqui, Fernando. Obrigado, hein, por ter trazido essa nova ritmista aí para nós, hein? O mundo do samba agradece. Me incentivando e em casa eu já estava assistindo alguns vídeos, alguns tutoriais, e que a internet hoje disponibiliza um vasto material nesse sentido também. E alguns detalhes eu já tinha começado a ficar mais à vontade, mas veio o lockdown, tudo ficou fechado. E no segundo ano eu tive a minha prima, né, Mariana Azevedo, fez um comentário sobre a oficina de percussão do projeto do Data Vênia Doutor e me insistiu para que eu fizesse a inscrição. Como é que é o nome da sua? Mariana Azevedo. Mariana Azevedo. Porta-bandeira. Ah, que bacana. Isso. Então foi uma porta-bandeira que ele introduziu. Ela já sabia do meu desejo, do meu querer aprender. E ela me colocou até muita pressão para que eu fizesse a inscrição, para que eu não perdesse a oportunidade. Tive a oportunidade de ser selecionada pelo Data Vênia, no projeto Ritmo e Samba, para ser ritmista. E começamos a oficina, acho que no mês de julho, se não falha a minha memória.
Foram 4 meses de oficinas. Aonde aconteceu essa oficina? Foi realizado na quadra da Acadêmicos do Cubango e com uma diretoria, mestres excelentes, muito capacitados e pacientes com os alunos. Foi um momento assim, muito edificante para mim. Amizade, crescimento, amadurecimento. Só agradecer ao projeto. E no mês de outubro foi realizado a formatura, nossa apresentação. E desde então não parei. Fez 1 ano agora esse ano, né, que eu me formei ritmista, e desde a minha formatura eu não parei mais. Ensaios, desfiles, apresentações, shows, e as coisas estão acontecendo assim de uma maneira que eu não havia feito uma previsão. Não era o objetivo inicial quando eu me propus a aprender. E a coisa tomou uma direção ótima, maior do que a minha expectativa inicial, e isso me deixa muito feliz. Então você tem um agradecimento à parte a fazer a sua prima, né? Ela que deu início, o pontapé inicial, ao meu esposo Fernando Barros da Silva, a minha família, a minha irmã Francine Paixão também, que apesar das minhas dificuldades, né, que eu tive alguns problemas de saúde, sempre lutou por mim, sempre cuidou de mim. E a minha irmãzona, a minha família, tem amigos queridos, que é a família que o meu coração escolheu para ser a minha família de coração. E só pessoas que querem o meu bem, o meu crescimento. E essa oficina no DataVenia, o que você tem de experiência? Como é que foi isso? Fala um pouco desse DataVenia para a gente, os nossos telespectadores aqui, saber um pouco mais. O que é esse DataVenia? DataVenia parece ser uma expressão jurídica, né? Correto. O DataVenia, até então, ele era um bloco carnavalesco dos advogados de Niterói, sendo que esse bloco se tornou uma escola de samba. Hoje, eu sou privilegiada em ser ritmista da Bateria Alvará, que é da Acadêmicos do DataVenia. Estou assim, de uniforme do DataVenia Doutor, e carrego com muito amor, com muito carinho, e o agradecimento é imensurável pela oportunidade de me formar uma ritmista, de acrescentar na minha vida pessoal, da minha vida emocional, porque o que agregou para mim, eu não tenho como mensurar, como agradecer, porque quem lida com problemas de saúde como depressão e ansiedade sabe o desafio que é de você lidar com essas questões. E o tamborim em si, o samba, me agregou, me ajudou muito a lidar com essas questões. Hoje em dia eu ainda sigo em tratamento clínico, com ajuda médica, porque sozinha nós não chegamos a lugar nenhum, não somos ninguém. Você nos passa a ideia que o fato de você ter se tornado ritmista, né, e tocando o tamborim nas escolas de samba, isso tenha contribuído de alguma forma para esse teu acompanhamento médico? Como é que você fala um pouco? Como é que você viu essa experiência? Com certeza. Uma das minhas médicas me aconselhou que eu procurasse uma terapia como clínica, uma parte clínica essencial para meu tratamento evoluir. Através de música ou artesanato, algo a qual eu me identificasse. Então as coisas acabaram se fechando, assim, casou. E quando você volta hoje ao médico, a sua médica, essa médica que recomendou esse tipo de terapia, e você, lógico, você já deve ter falado para ela que você, né, optou pela terapia de música, né, e tocar um instrumento, e o que isso mudou, acrescentou, somou, o que ela percebeu? Olha, hoje em dia minha saúde mental está muito melhor, eu fiz as minhas evoluções, sigo ainda em tratamento, como eu já comentei aqui, mas é de uma maneira mais branda, mais suave de lidar com essas questões emocionais. Hoje essa minha médica não é mais a minha médica do tratamento em si, porque ela mora em outro estado, mas eu continuo dando esse feedback a ela, mesmo à distância, e ela sempre torceu por essa minha evolução. Hoje em dia eu consigo lidar melhor, e é um caminho. E além, né, de ser tamborinista, de ser ritmista de escola de samba, eu também faço aula na escola de música da Orquestra da Grota. Eu sou aluna lá de flauta doce e também de percussão, e também a música de outras formas, também para você aprender, agregar, ler partituras, é um outro conhecimento também muito válido. E eu também tenho esse outro lado também, de lidar com a música. Então, para preencher esse espaço que a médica me orientou como terapia. Começou de uma forma clínica e hoje em dia tomou meu espaço, meu coração, minha vida, minha alma. Que bom, que bacana, tá vendo? A medicina alternativa, então, como uma opção bacana. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, Fabrícia. Dentro disso,
você devia tomar uma quantidade de remédios, né, quando você iniciou o tratamento. E após você ter contato com esses instrumentos, você está numa escola de samba, diminuiu o número de remédios com os quais você tomava ou não? Isso não mudou, por exemplo, nesse quadro clínico médico quanto à quantidade de medicamentos que você tomava? Mudou? Sim, houve uma regressão, uma diminuição das doses, diminuição também do número de medicações. A quantidade que você quantidade, tanto em quantidade de vezes ao dia, quanto de número de medicações. Houve uma regressão, e além da música, eu também cuido de plantas por terapia também, que foi orientado, então eu busco esse outro caminho terapêutico. Mas você acha que o carro-chefe, por exemplo, seu é a música, é os instrumentos? É o tamborim. É o tamborim. É o número 1, é o tamborim. Que bacana. Então o tamborim é a sua vida hoje. Com certeza. Legal, Fabrício. Em quantas escolas, Fabrício, com tanto empenho que você está tendo, né, nessa tua jornada musical no Carnaval, com quantas escolas hoje você está desfilando? Por curiosidade, né? Talvez o nosso público queira saber. Olha, Paulo, nesse momento, posso responder até agora, eu já tenho 16 escolas. Nossa. Para fazer desfile, tanto no Carnaval aqui de Niterói, tanto quanto na Sapucaí e na Intendente Magalhães. E como é que você faz, por exemplo, assim, as escolas desfilam uma atrás da outra, né? Tem um espaço, quem é que te ajuda? É o seu esposo, é o Fernando que contribui na troca de roupa, passagem, por exemplo, de uma escola para outra, porque no sambódromo, pelo menos, tem um pouco de dificuldade, né? Você tem que rodar, dar um giro, porque você sai lá no final, tem que dar aquele giro, voltar, acaba a concentração, que pode ser nos correios, como pode ser também no balança, né? Como é que você gerencia isso? Quem é que te ajuda? Bom, como sempre, meu esposo, Fernando, está nos bastidores. Às vezes tem mais uma amiga que também vai para me ajudar, mas eu conto unicamente, exclusivamente com o Fernando. Ele segura a fantasia, ele me auxilia na troca de roupas, e na Sapucaí realmente eu não consigo fazer 2 escolas seguidas por conta dessa logística. Sempre opto em fazer uma sim, outra não, para que eu tenha tempo hábil de fazer esse trajeto. Já no Carnaval de Niterói muda um pouco a logística, mas a gente conta, além do meu esposo, tem sempre algum amigo, colega ritmista também, que ajuda lá no meio daquela corre-corre na área da dispersão das escolas. E eu sei que no final dá tudo certo. Essa é a ideia, o objetivo final, que no final sai tudo bonito. O ano que vem você vai ter uma experiência nova, que é a Intendente Magalhães, né? Sim, correto. Lá a dinâmica é um pouco diferente também, né? Você tem um final e tem que voltar. Também, a bateria, ela já sai ela fica já no recuo e depois ela dá andamento, e é diferente essa logística também. Também é meu primeiro momento na Intendente, eu ainda nunca tive a oportunidade de desfilar lá, então para mim é uma experiência nova. Nossa. E vamos abraçar a oportunidade. Que legal. Sem medo de ser feliz. O importante é que dê tudo certo ao final do desfile. E o 10 que tem que sair, né? Que é o mais importante. É o mais importante, o mestre de bateria está lá, né? Querendo levar esse louvor, né? Você falou dessa oficina, né, de percussão que você fez lá no Data Vênia, né? E essa oficina acabou, continua. Quem são essas pessoas que estavam lá nessa oficina? Quem eram os mestres, os coordenadores? Você se lembra alguém? Lembro, sim. O projeto teve vários mestres, vários nomes famosos e conhecidos no nosso carnaval. Demétrios, Papa, Demétrios, né? Mestre Papa, Mestre Demétrios, Mestre Diego Rabicó, Mestre Ana também, e entre outros nomes, e são pessoas referências no carnaval. E o projeto, até então, a primeira turma foi encerrada. Temos agora um novo projeto dando início agora a partir do próximo sábado, dia 3/12. E você vai estar lá? Também sou aluna novamente no projeto. Que legal, então gostou, né? Me expandindo, não no tamborim, né? Mas o pessoal do tamborim vai me ver bastante lá, porque não tem como, né, não fazer uma visita. E também vou aprender um outro naipe, vou me expandir, porque a gente tem que aproveitar a oportunidade de aprendizado. É sempre válido e bem-vindo. Mas o tamborim é meu primeiro amor, sempre. Então você vai sempre carregá-lo na bolsa, né? Também. Não tem um outro instrumento, você vai Ele vai junto comigo também. Não tem como deixá-lo em casa, é difícil, eu não consigo. Que bacana. Então foi uma experiência muito positiva para você, né? Bastante. E o qual você recomendaria às pessoas também que de alguma forma têm algum tipo de problema, que pode, por exemplo, extravasar de repente numa escola de samba, porque são vários segmentos, né? Você optou por um segmento, mas a escola é um compêndio enorme, né? Porque tem as alas, né? Tem comissão de frente, tem vários outros quesitos, né? Dentro
desse conjunto da escola de samba, né? É óbvio que você deve recomendar a bateria, né, que pulsou, mas tem outros segmentos, né, dentro de uma escola de samba. Você recomendaria a bateria como porta de entrada ou outras formas, por exemplo, também de alguém que busca uma terapia ocupacional, né, uma forma de extravasar, uma forma de se distrair, de melhorar o seu ambiente mental, né? Enfim, de ter uma convivência mais social e para dentro desse movimento. O que você diria para aqueles que estão nos assistindo, Fabrício? Com certeza, Paulo. Primeiramente, eu vou realmente puxar a brasa para o lado da bateria, que é o coração da escola, não menosprezando os outros segmentos, que são Sim. todos importantíssimos para o conjunto da escola, né, por si só. E também existem outras opções de você se tornar um bom adericista dentro, você trabalhar no barracão da escola, para quem tem um lado de artes, tem um lado de essa tendência cultural de artes envolvidas, também tem quem tem uma inclinação, quer ser porta-bandeira e mestre-sala, passistas. Quantas passistas boas nós temos em Niterói? A escola tem vários segmentos, acho que a pessoa tem que se identificar. Acho que você tem que já ter uma empatia por aquele setor da escola. E não existe a palavra impossível. Pode ser difícil, mas não existe a palavra impossível para ninguém. Basta você batalhar e fazer por onde conseguir, seguir os seus objetivos, porque quando eu comecei no tamborim, eu achei que eu não conseguiria executar o carreteiro. Meu primeiro carreteiro foi executado dentro da quadra da Acadêmicos do Cubango, sob a regência de mestre Diego Rabicó. E para mim foi uma emoção tão grande, eu não acreditei que eu conseguiria. O Porque carreteiro é um dos modais mais complexos do tamborim, né? Correto, que existe duas formas de você executar o carreteiro. É o 3x1 e o 2x1. Você pode fazer para gente? Sendo que o que eu mais utilizo é o 3x1. Porque o que acontece? Que é o toque universal em todas as escolas. A grande maioria das escolas, quando você vai ser tamborinista, você vai entrar nesse naipe, é o utilizado. Sendo que algumas escolas não exigem entre 3x1 e 2x1. Desde que esteja harmônico o som que produz o naipe do tamborim. A ordem do fator não vai alterar o carreteiro, desde que ele saia coeso, que é Mas essa a quando ideia. você chega na escola, né, já tem lá uma composição. Há um indicativo de 2 ou de 2x1 ou 3x1 ou não? Não, a maioria das escolas nos deixa bastante à vontade em executar o carreteiro, desde que ele saia de maneira Mas isso não firme. complica o andamento, não? Não complica? Não, se você executa o carreteiro 3x1 ou 2x1 de forma limpa, você não consegue discernir, fazer a separação. Quem está tocando 3, quem está tocando 2. Só mesmo os mestres que já têm um ouvido mais apurado, mais aguçado, que conseguem identificar através da batida. Então vamos ver esse 2x1, 3x1 carreteiro, né? Para que quem está nos assistindo possa saber como é que funciona um e outro. Você pode? Posso, mas se eu executo mais, vale ressaltar mais o 3x1. Tudo bem. Que é a menina dos meus olhos. Não, tudo bem. Vamos começar por aquele que você diz que é o 3x1 para a gente... Vamos lá. Esse é o 3x1. 3x1. E o 2x1? Realmente, quem não tem um ouvido apurado não consegue perceber. A né? diferença não é nada muito gritante, mas para aqueles que têm uma experiência vasta dessa sonoridade conseguem identificar melhor. Mas a ordem do som não altera. O som sendo limpo, ele é válido. Isso como que é importante. Funciona, Fabrício? Agora aqui, uma curiosidade pessoal e também acredito que é uma curiosidade daqueles que assistem o nosso podcast, né? Como é que funciona aquela coisa ali, todo mundo tocando tamborim, tem uns gestos, né, que os mestres fazem. Me fala um pouco sobre esses gestos, né, que é o maestro regindo a orquestra. Ele não tem uma varinha, mas ele faz umas articulações com as mãos, né, faz alguns movimentos. Eu já vi fazer esse tipo de movimento, já vi fazer algo que começa talvez assim, ou assim, assim. Enfim, tem algumas articulações nas mãos. E como é que vocês conseguem entender isso, esse gesto? Fala um pouquinho sobre isso, Fabrício. Bom, Paulo, cada mestre, eles trabalham, cada um tem a sua particularidade como mestre. Só que alguns sinais são universais. Tem alguns sons, algumas batidas que são tradicionais. Por exemplo,
Esse sinal é a subida de primeira curta. Tem uns mestres que fazem assim, tem uns que fazem assim. Depende de quem está lá na frente do mestre que está administrando. Então, esse sinal que para nós normalmente é um não, para vocês ele tem um significado. É a subida de primeira curta, ou assim. Tem também a primeira longa, que também fazem assim. Ele vai representar isso assim para vocês? Que é a primeira mais longa. Então, cada mestre vai executar um movimento. Subida de segunda, quando faz tchagaragara, tchum, tchum, é a subida de segunda. E a terceira, tem a terceira tradicional, que é reta, e tem a terceira que pode ser modificada. Né? Então, vai de acordo com o mestre. Aí o mestre sinaliza, ou o diretor de tamborim que está ali na nossa frente regendo, que vai dizer de que forma você vai executar. Vocês, quando estão ali, tem um diretor de bateria que fica ali na frente, quer dizer, um diretor de tamborim específico. Isso. E ele faz o quê? Ele capta a mensagem desse mestre maior, vamos dizer assim, né? Dessa liderança maior, que é o mestre geral, né? Isso que você está me dizendo. E aí ele pega, capta isso e passa para vocês. Nesse movimento automático, né? E tem também o sinal das bossas, né? Que cada samba tem a sua bossa, então cada escola elabora um desenho de acordo com o samba que vai ser administrado no carnaval, que está correlacionado com o samba, uma parte do samba. E como é que vocês fazem isso? Por exemplo, você está falando de bossa, deve ser algo, por exemplo, inédito ali para aquele movimento daquela escola. E como é que vocês fazem isso? Vocês chegam lá fazendo, ou existe, por exemplo, um preparo a partir dos ensaios, e aí esse desenho é demonstrado e vocês vão treinando isso? Treinam individual e depois vocês aprimoram no coletivo? Como é que é feito isso? Olha, normalmente é essa forma. A diretoria normalmente se reúne, faz a elaboração do desenho do samba e da bossa, e depois transmite aos ritmistas para que seja feito o treinamento, tanto em grupo quanto individual. Existem também grupos também, que se faz vídeos, áudios, né? Aquela troca de figurinha, para que no final nós tenhamos êxito na apresentação. E aí vocês vão para o espaço, normalmente da quadra, né, da escola, para treinar isso que você denomina como é que você falou? O que? O ensaio? Não, é esse quadrado, né, que você falou, não, como é que você explicou? É isso que vocês aprendem, as bossas. As bossas. Aí vocês pegam e vão para a quadra e ensaiam já no coletivo, ou seja, com toda a bateria e vocês dentro fazendo essas bossas. Correto. Além das bossas, tem o desenho do samba. Ah, o desenho, isso. Tem o desenho. E as bossas. Então, realmente, o treinamento é para isso, é a parte prática, com todos os naipes. Pegar esse desenho que foi colocado lá de alguma forma para vocês nos grupos, nas redes sociais, aí vocês pegam esse desenho e vão aprimorá-lo no coletivo de vocês com a bateria como um todo. Correto, vamos executar para poder a bateria ficar coesa. Então, aquilo que a gente assiste aqui de maior, quer dizer, o maior espetáculo da Terra tem todo esse arcabouço de compreensões mínimas, né, para chegar naquele máximo ali na avenida. Né? Isso, e eu tenho algumas escolas, Paulo, que eu já estou ensaiando desde julho. Caramba. Julho, já estou ensaiando desde o mês 7, para apresentar um bom carnaval em fevereiro. Nossa, em a julho preparação, vocês já começaram a ensaiar. Já tenho escolas desde julho. Que você chama de bossa, né? Bossa e o desenho. E o desenho. E o desenho. Já desde o mês 7 desse ano para apresentar só no ano que vem. E aí o samba, né, que obviamente é apresentado a vocês, e aí em cima desse samba é desenvolvido esses desenhos, essas bossas, para que possa ser apresentado. Correto. Então aquilo que o telespectador, por exemplo, assiste, né, não é uma coisa, por exemplo, chegou ali e está pronto, né? Tem todo um preparo anterior. É um trabalho em construção. Você começa com meses de antecedência, por isso que dizem que acaba um carnaval, começa outro. Esse ano, por exemplo, nós tivemos menos tempo de descanso, porque o carnaval foi realizado em março, né, aqui em Niterói, os desfiles. Então, o tempo de descanso foi menor, mas já voltamos no mês de julho, já com força total para apresentar para o próximo carnaval. Caramba. E aí, Fabrícia, como é que você faz para se desdobrar? Os ensaios, por exemplo, eles acontecem nas mesmas datas, mesmos dias de semana, e você consegue se equilibrar em horário? Como é que você consegue gerir isto, por exemplo? É o Fernando que te ajuda mais uma vez e você vai se deslocando de escola para participar dos ensaios? Isso. Normalmente eu opto em ter cada dia da semana uma escola, só que ao final dessa trajetória acaba acontecendo de ter 2, 3 escolas no mesmo dia da semana. Então, a gente entra em acordo com as escolas, conversa, porque eu sou uma só, né? E para não dar para abraçar tudo ao mesmo tempo. Então, vamos revezando, entrando em acordo, até porque o combinado não sai caro. Só não posso deixar a escola na mão no dia do desfile. Então, no final dá tudo certo. Meu esposo me ajuda nos bastidores, me
me locomove, a gente elabora uma logística boa para poder dar conta desses ensaios todos. Que bacana. Bem, estamos aqui no dia de hoje, né, nessa realização maravilhosa do nosso podcast com Fabrícia Paixão, falando de tamborim, falando de carnaval, falando um pouco desse mundo mágico, né, que norteia 170 e tantos países pelo mundo, né, esse espetáculo, esse teatro de espetáculo a céu aberto, né, cento e tantos países do mundo assistem, e talvez seja o maior espetáculo da Terra, né? E você hoje é parte disso, né? Participa dessa construção, participa dessa elaboração, mas, pelo que a gente está percebendo, a coisa começa um tanto quanto com a distância daquela data em si, né? E isso é muito bacana, né? É uma cultura que a gente consegue perceber que ela tem uma estrutura, né, de nascimento, começa aí com bastante antecedência. Isso é bastante legal, Fabrícia, receber você aqui, poder bater um papo com você, e nós vamos continuar. Mas antes eu queria apresentar, já em homenagem a Fabrícia Paixão, um texto muito bacana, que é Não Vi o Mundo a Passeio. Esse texto é muito interessante, que ele fala justamente das superações, né? É um texto da saudosa professora Marlene Salgado de Oliveira, né, cujo eu tive o prazer de poder conhecê-la pessoalmente, ver a sua humildade, né, que já era próprio dela, né, porque quando você lê essa autobiografia, você vai perceber a origem, né, de uma mulher que transformou um espaço da educação, por exemplo, no Brasil, especialmente na cidade de Niterói e outros estados, e mais especialmente a cidade de Niterói. É um texto que eu recomendo porque é algo muito bacana, né? E hoje, Fabrícia, nós estamos aqui falando um pouco disso, de superação, né? É um prazer imenso estar recebendo você aqui no nosso podcast para bater esse papo e trazendo aqui como recomendação o texto Não Vi o Mundo a Passeio, porque é um texto também que foi de uma mulher, né, cujo nós podemos classificar de uma supermulher, que conseguiu erguer um grande patrimônio, né, não só para a educação brasileira, mas conseguiu erguer também um grande patrimônio material. Então, eu recomendo, faço a recomendação dessa leitura. E continuamos aqui o nosso bate-papo sobre carnaval, Fabrícia, porque eu queria, né, explorar um pouco mais de você dentro dessa tua longa história, né? Longa a história já no carnaval, né? Mas curta, porque você nos traz aqui um ano de aprendizado do tamborim, então ela é uma história curta com o instrumento, mas ela é longa, né? Porque você nos disse que você já vem do carnaval de muito tempo, né? Desde criança, e isso é muito bacana, né? Então eu queria, não terminando, porque não está terminando o nosso bate-papo, Fabrício, mas eu queria saber assim, quem são as pessoas que você poderia falar em agradecimento, né, por essa maturidade, né, essa maturidade na sua vida com relação ao tamborim, especialmente num dia que estamos comemorando, né, o dia do ritmista e tudo mais. Isso é muito bacana. Me fala um pouco disso. Quem você teria aí no seu coração? Bom, vamos lá. Primeiramente, agradecer a Deus, né, e ao sagrado, né, porque eu sou de religião de matriz afro-africana. Agradecer meu esposo Fernando Barros da Silva, que é incansável, meu colaborador, meu assistente. Fernando é sua referência, pelo que eu vejo, né? Sempre incentivador, ajudador, colaborador. E agradecer a minha família, né, pelo incentivo, pelas palavras, pelos meus amigos, que não dá aqui para relatar nomes, senão a lista é grande, é comprida demais. Imagina. Né, pessoas que torcem pelo meu sucesso, que estão sempre temperando com uma palavra de incentivo, de apoio. O meu mestre, meu amigo Diego Rabicó, não tem palavras de gratidão para expressar para esse rapaz que entrou na minha vida só para somar, para agregar. E somos amigos, além do meu mestre, ele é meu amigo pessoal e sem palavras, levo ele no meu coração pro resto da vida. Vamos ter que trazer o mestre Rabicó aqui para uma entrevista, um bate-papo conosco, né? Porque ele é parte desse... Com certeza, é parte, assim, fundamental desse processo. E o projeto do Data Venha Doutor, que, nossa, ritmo e samba, acadêmicos do Cubão, ter cedido o espaço, ter feito essa parceria
e aos mestres também, que estão sempre juntos, incentivando, observando e pontuando também, porque eu acho que você também tem que ouvir críticas, não só elogios, o ritmista tem que ouvir, mas também críticas também construtivas, porque você não pode se acomodar. É um universo que está sempre chegando pessoas novas, está sempre tendo pessoas, e você não pode se acomodar, estacionar no seu naipe. Sempre tem algo novo, sempre tem alguma novidade, e você não pode descansar. Então, o progresso é constante, é evolução o tempo inteiro. E, além disso, Mariana Azevedo, minha prima, que foi que me deu o empurrão realmente para fazer inscrição no projeto Ritmo e Samba. E a todos que torcem pelo meu progresso, pela minha evolução, que muitos não citam isso, mas observam e estão sempre ali na torcida, na expectativa mesmo. E como é que a gente faz para conversar, trazer a Mariana Azevedo aqui para falar um pouco também de carnaval, né? Você diz ela porta-bandeira. Seria uma legal, né? Trazê-la aqui para bater um papo conosco, né? É um projeto bem interessante. Ela tem ela tem mídias sociais, né? Tem Instagram, tem outras redes aí que você pode se comunicar, e também, havendo uma oportunidade, a gente também pode tentar ajustar um dia de Eu vou deixar bate-papo. um recado aqui para a minha direção do podcast para tentar um contato aí com a Mariana Azevedo, de forma que a gente possa trazê-la aqui para bater esse papo, né? E fechar, né, um pouco desse tema, justamente porque também ela está na sua primeira hora, além do Fernando, ela é a sua grande motivadora, incentivadora, porque foi ela que deu start para você, né? Com certeza. Foi ela mesmo. Sem ela, foi ela que deu o pontapé inicial na minha trajetória. Então, Fabrícia, vamos falar um pouco como é que você se sente. Você se sente uma outra pessoa? Não seria legal uma outra pessoa, né? Porque você nasceu uma pessoa e vai morrer. Nós nascemos uma pessoa e vamos morrer. Mas nesse período, né, que você teve essa experiência, poderíamos dizer que você se sente uma outra pessoa ou uma outra pessoa dentro de si, né? Talvez seria a colocação melhor, né? Porque às vezes a gente também procura um encontro, né? E aí, de repente, a gente se encontrou, achou alguma coisa, por exemplo, que valesse a pena, por exemplo, estar aqui, comungar, né? Hoje eu sou uma pessoa diferente para melhor. Eu evoluí como ser humano. E isso não tem que pague esse meu crescimento espiritual. É crescimento de espírito, de alma. Como você mesmo falou bem, eu me encontrei dentro de mim mesma. Eu precisava desse caminho, até para a minha evolução mesmo espiritual, emocional, que como começou, como eu falei anteriormente, como meio terapêutico, só que hoje em dia eu já esqueci o lado da terapia, né? Já tomou conta de mim de uma forma que a terapia existe, mas ficou em segundo plano, porque tomou conta de mim de uma tal maneira, esse sentimento, essa emoção, porque é emoção de alma, emoção do espírito, né? E a cura que eu tive nesse processo de melhora vem de dentro, é interna, é de dentro para fora. E as pessoas que convivem diretamente comigo, meu esposo Fernando, minha irmã, pessoas bem próximas de mim, conseguem pontuar a Fabrícia antes de aprender o tamborim e a Fabrícia pós essa experiência, esse contato com o tamborim. É nítido, é perceptível. Graças a Deus. Que bacana, Fabrício. Então eu vou pedir você aqui para deixar um recado para as nossas mães, para as nossas tias, para as nossas colegas, para os nossos colegas, para os nossos tios, enfim, para todos que nos assistem, né, o quanto é importante, o quanto é bom, né, se dedicar a algo assim como você se dedicou, né, e está hoje extraindo aí o resultado, né, e deixa um recado para essas mães, para essas pessoas que estão em casa, muitas das vezes, se sentindo desoladas, né, e sem ter uma ocupação que justifique, porque você hoje talvez não tenha tempo nem muito para pensar, porque pelo que você me colocou aqui, são os desenhos, as bossas, 16 escolas, possivelmente, deve ter uma diferença entre cada uma delas, e você tem que arquivar isso tudo aí no seu HD, né, para expor isso lá em fevereiro, né, que é o carnaval, você vai ter que expor isso lá em fevereiro. Então, quer dizer, o seu HD está super ocupado com essas informações, não tem espaço para nenhuma outra ocupação. É isso? Realmente, o Paulo, olhando por esse lado, realmente o meu tempo realmente hoje em dia é bem escasso,
E de acordo com os compromissos que vão aumentando, a tendência é só realmente avançar ainda mais. Meu HD realmente está bastante cheio, estou quase necessitando de um HD externo para poder me Então, auxiliar. Fernanda, é que vai ser o seu HD externo. Né? Talvez, né? E para as pessoas realmente que precisam, estou sentindo essa necessidade de ocupação, de algo para ter foco, é uma ótima oportunidade, uma alternativa, buscar algo para se ocupar, porque, como se diz, a mente vazia é território, né, que algumas coisas legais, não legais acontecem. E para as pessoas não desanimarem, que a gente sabe que as doenças mentais, tanto ansiedade, depressão como outras, tiveram um grande boom aí nesse período de pandemia, de lockdown, mexeram muito com as pessoas, porque a vida das pessoas mudou. Todas as vidas das pessoas mudaram de alguma forma, financeiramente, em vários aspectos. Então, é um meio realmente de terapia e de você se ocupar, porque tem os benefícios de você melhorar como ser humano, como pessoa, você fazer amizade, você socializar. Isso só vem a agregar na vida da pessoa. Eu hoje só tenho a agradecer a oportunidade que me foi dada, que me foi concedida, e levo essa bandeira para onde quer que eu vá. Eu tenho uma dívida de gratidão e nada paga o que me foi dado de presente. Isso para mim foi um presente que eu recebi, uma oportunidade de virar a folha, a página do livro da minha vida. E onde quer que eu vá, eu tento levar essa ideia, essa semente. Porque semente que é bem germinada, ela semeia e dá bons frutos. E a ideia é essa. Eu, felizmente, fui um bom fruto. E onde quer que eu vá, eu desejo que tenham outros frutos como eu. Porque as oportunidades estão aí, basta as pessoas aceitarem e abraçar a ideia. Nada é fácil nessa vida, né? Tudo é construído, é um trabalho em construção. Poxa, que bacana. Olha, estar aqui com Fabrícia, recebendo Fabrícia aqui no nosso podcast, é um grande prazer, Fabrícia, porque você passa uma percepção muito positiva, né, para as pessoas que estão em casa, se sentindo, por exemplo, isoladas, sem a falta do pensar, né, porque quando você me diz que está em 16 escolas, e eu falo para você, Fabrício, o HD deve estar ultra esgotado, porque eu não me imagino, não me percebo, por exemplo, tocando um instrumento e ter que tocar em 16, e onde são bossas e desenhos diferentes. Então, assim, é muito legal, muito prazeroso, foi muito bacana bater esse papo com você, bastante esclarecedor para mim, que não entendo quase que nada de instrumento, muito pouco, né, a não ser a curiosidade, mas é muito bacana poder ter esse contato com você. Nós ficamos muito agradecidos, Fabrício, ficamos imensamente agradecidos por você estar nos dando essa oportunidade de bater esse papo sobre superação, sobre carnaval. Enfim, é muito bacana, muito bacana. Eu sou Paulo Boia e apresento o DataCash, e tivemos hoje aqui o prazer imenso de receber a Fabrícia Paixão falando de carnaval, samba e instrumento musical.